Olá, eu sou o Gustavo Francisco Martins, sou estudante da disciplina de Arquitetura de Computadores 2, e a gente vai estar apresentando, eu e os outros 2 integrantes do grupo, Rubens e Matheus, a gente vai estar apresentando o nosso trabalho 2 da disciplina, que ele consiste em um relógio, despertador, né, digital, e que a gente utilizou o Proteus para estar realizando o trabalho. Além, do Flash LCD para estar criando, as splashes, né. Então o trabalho consiste num relógio despertador em que a gente, coloca, a hora inicial, a gente tem 4 botões, pra estar fazendo que a gente definiu para estar fazendo tanto, colocando o horário inicial, quanto também o horário despertador, e também para estar navegando entre esses modos, né. E, a gente criou uma splash no Flash LCD para estar colocando nele, uma apresentaçãozinha do nosso, HelloSoft, que a gente está chamando ele, e também além de ícones que, deveriam estar no display do relógio, né, um ícone de despertador e um ícone de relógio também, que na parte de demonstração a gente vai estar mostrando essa parte visual. Eh E aí esse teclado, 4x4 ele é utilizado para estar fazendo esses ajustes que a gente precisar no nosso relógio despertador. Eu vou estar passando a palavra para o Matheus, para ele estar falando um pouquinho sobre, as principais dificuldades que a gente teve, na realização do trabalho. Boa noite, eu sou o Matheus Felipe dos Santos Reinert, e algumas das dificuldades que a gente teve nesse trabalho, a maior de todas que eu acho foi o tempo do bip para fazer a duração dele. Depois o Rubens vai entrar mais em detalhes, mas a gente não estava conseguindo fazer ele parar depois de 5 segundos, né, ele continuava eternamente. Também o tempo da splash do HelloSoft, que aparece quando liga o programa, isso aí também foi uma das dificuldades. Lidar com o tempo no geral, né, foi um pouquinho difícil. E também as limitações do Proteus, que ele faz a simulação, mas a simulação não roda tão bem, né, ela é meio travada até quando tu escuta o som, às vezes ele dá uma falhada, o relógio não nem sempre é, tipo, o tempo exato da vida real. Foi essa as principais dificuldades que a gente teve. Agora eu vou passar para o Rubens, que ele vai explicar um pouco do código e também mostrar o relógio rodando, né. Opa, boa noite, boa tarde pessoal. Aqui quem fala é o Rubens Kleinschmidt Jr. E eu vou estar mostrando primeiro como é que ficou toda a questão do relógio aqui, e depois eu vou passar um pouquinho pelo código para explicar um pouquinho das dificuldades ali que o Matheus comentou. E aqui a gente pode ver a nossa incrível logo, a HelloSoft. Ficou bem massa essa logo, a gente usou, como o Gustavo comentou ali antes, a gente usou o Flash LCD para fazer, então ficou bem legal. E um ponto também ali que o Matheus comentou é que demora um pouco. A gente também tratou a questão da demora aqui da logo, a quantidade de tempo que ela vai aparecer. Então dá para diminuir caso a gente queira, a gente deixou um tempinho para ficar bem visível. E aqui eu vou botar, por exemplo, o horário que a gente quer. Então eu vou botar aqui 11 horas, por exemplo. E eu também já vou testar inicialmente a questão do despertador e o horário e tudo mais. Então eu já vou botar aqui eu vou botar para despertar às 11h01 para a gente já poder ver a questão do bip, dos cinco segundos e tudo mais. Então aqui, como a gente pode ver, eu cliquei no mais e ele abriu a tela do despertador. A gente pode também ver os ícones aqui. Esse ícone aqui é um despertador, é para ser um despertador. A gente também não é muito bom em design, mas enfim. Aqui, quando a gente clica no X, que seria o vezes aqui, ele vai abrir a questão para a gente alterar para colocar uma hora para despertar. Então aqui, por exemplo, eu vou botar 11.01, né? 2.01. Opa, aqui deixa eu botar. Então, teoricamente, esse cara aqui deveria despertar 11h01. Então, aqui no menos, a gente fez a questão para voltar para a tela inicial, que é a tela onde é que mostra o relógio. Então, peraí que ele está carregando. Aqui, como a gente pode ver, também tem um íconezinho de relógio. A gente viu que é um pouquinho diferente, então essa é para um usuário saber quando que ele está na tela de relógio ou na tela de despertador e tudo mais. Então, agora basta a gente aguardar a quando chegar 11h01.
Como a gente pode ver, a gente viu que deu uma leve travadinha no som, é porque o meu PC também não é muito bom, então ele acabou dando umas travadinhas, mas quando eu não estava gravando, foi bem certinho, bonitinho, mas enfim, quando chegou aqui no 5 a gente pode ver que ele parou, então parou o despertador, então a pessoa já teria acordado e tudo mais. Então eu só vou mostrar aqui agora como é que a gente faz para alterar a hora do relógio. Eu vou até botar para mostrar como o nosso app está bem responsivo. Eu vou colocar aqui, ó, 11. E eu esqueci a hora do relógio. Alguém pode me lembrar, por favor? Eu esqueci qual que era. Era 11h01, certo? Isso. Era 11h01. Ah, tá. Eu vou colocar 11h45 segundos e vamos ver se ele desperta de novo. E aqui seria a função de alterar o próprio relógio, né? Então essa é a função de alterar o relógio. Quando a gente está na tela de despertador, o X é o que altera o horário. O menos aqui ele volta para a tela de relógio. E o mais a gente vai para a tela do despertador. Então, essas são as 4 funcionalidades que a gente tem aqui no app e o teclado a gente usa para botar a hora, né? Mas vamos aguardar aqui de novo para ver ele despertar de novo. E logo em seguida daí eu explico um pouco do código e como a gente fez tudo isso. Ficou bem legal. Vamos aguardar. Como a gente pode ver, agora que provavelmente meu PC já tinha carregado toda a simulação e tudo mais, até o som ficou melhor, então, como a gente pode ver ali, depois dos 5 segundos ele acabou parando o som, e foi bem divertido fazer o projeto. Agora vamos mostrar um pouco do código, como é que ficou. Comentando aqui mais do main, a gente deixou o main aqui um pouquinho grande, mas ficou bem legal. Aqui tem toda a questão que já trata dos NMI, dos handlers, que é aqueles interrupt, que a gente pode basicamente tratar algumas questões. No NMI Interrupt a gente deixou a questão do atualiza horário, então ele não precisa ficar aqui na main, a gente não precisa ficar controlando ele aqui, ele vai sempre ser tratado aqui nesse NMI. E só um detalhe aqui, que a gente foi bastante difícil no início a gente fazer a questão do print do icon, só que a gente descobriu que tinha essa função e a gente só fez uma imagenzinha lá no Fast LCD, ficou bem legal, bem bonito, como a gente pode ver lá o HelloSoft. E aqui a gente só usou essa parte do código, então, para printar. E depois a gente também printou. Aqui, só comentando, é aquela questão que ele demora um pouquinho, né? A gente fez demorar um pouquinho para ficar a imagem não aparecer tão rápido que talvez a gente nem consiga ver. Então a gente deu um delayzinho para o usuário poder ver, né, a marca. E daí depois a gente limpa a tela e aparece o relógio. Aqui a gente tem um while true, que vai ser o loop geralzão do programa. Então todos os tratamentos vão ficar aqui dentro. Esse inicial aqui seria a questão da leitura inicial do teclado, que foi aquela questão que quando eu liguei a aplicação eu tive que digitar os números, que seria o relógio atual, tipo, para o usuário ele abre o programa, ele já tem que digitar uma hora para definir qual vai ser o horário do relógio. E daí essa questão aqui faz todo o tratamento. E daí depois que ele sai, ele só seta os valores aqui no SS, MM e o HHH. E daí depois a gente tem um outro loop, que daí esse sim vai ser o loop principal da questão do programa. Que esse aqui seria um looping para ficar esperando ele pegar o horário do relógio, senão ele não vai mostrar nada enquanto o usuário não digitar isso. E daí depois a gente tem o looping principal do programa. Eu tinha comentado errado ali antes, peço perdão. E aqui é o looping principal do programa, onde é que ele fica aguardando. Inicialmente ele aguarda algumas teclas, caso o usuário digite, por exemplo, apertar lá no mais ou no menos, que seria a questão de ou ele vai para a tela do despertador ou ele vai para a tela do mostra relógio. A gente fez uma propriedade aqui que é o modo despertador. Então, inicialmente ele vai sempre iniciar como 0. A gente pode tratar lá em cima no código, tem uma propriedade que a gente iniciou com 0. E se a gente quisesse, a gente poderia botar 1 e ele começaria na tela do despertador, mas como é um relógio, não faz muito sentido, né? Então, mas fica caso a gente queira, dá para fazer sim. Enfim, aqui seria os tratamentos das teclas e tudo mais, esperando se a gente quiser mudar de tela e qualquer coisa do gênero. Aqui a gente tem outro bloco assembly, a gente acabou separando por blocos assembly, para ficar bem mais fácil para a gente entender e tudo mais. Então aqui nesse do meio seria a questão do despertador em si. Então aqui onde é que ele fica lendo toda a questão de tipo, deve despertar, não deve, faz todas as validações certinho de quando deve despertar e fazer o bip. Então, aqui é todo esse tratamento. E aqui embaixo a gente tem a última, que seria a questão do chama o modo relógio, que seria para chamar
para alterar o relógio, no caso, tu mudar para aquela tela onde é que ele iria alterar o relógio, ou no caso o despertador também, né? A gente tem todas essas questões aqui. Então, basicamente ficou um pouquinho grandinho, mas é só essa questão de tratamento de tela ali e as funcionalidades das telas. Comentando também sobre o que o Matheus tinha comentado, que uma das nossas dificuldades foi a questão do despertador, mas a gente conseguiu tranquilo, que foi... isso aqui já vinha de outros trabalhos, então a gente já sabia mais ou menos como é que funcionava a lógica, e aqui a gente só fez, basicamente, ele chama o bip, então fazer o bip, e esse foi um probleminha, então a gente acabou abstraindo isso aqui numa outra função, num outro método aqui, né? E este cara aqui que faz a validação de quando ele deve parar de tocar. Então, por exemplo, ele só vai tocar por 5 minutos. Enquanto os segundos do relógio for menor que 5, ele vai ficar tocando o som. Senão ele pega e ele sai aqui e bota para uma frequência bem baixa para a gente não conseguir ouvir. Então, por isso que por isso que funcionou toda a questão de quando der 5 segundos ele para de bipar. Enfim, e daí aqui fazer o bip seria aquela função de chamar o inicialize, e aqui a gente botou uma frequência para ficar bonito o som, né? Aqui a gente também tem alguma função de limpar a tela, que a gente usou para várias... quando ele entra numa tela, ele limpa a tela, ou quando ele volta para a tela de relógio e tudo mais, ele limpa a tela também. Então essa função a gente abstraiu aqui para deixar uma melhoria de código, né? E eu acredito que é isso. Então, foi essa apresentação, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso relógio que a gente fez. E ficou bem divertido, eu gostei da logo e tudo mais, ficou bem top. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.